Olá, olá, tudo bem? Como está? Hoje chegamos ao final do livro de Eclesiastes, capítulo 12. E o livro de Eclesiastes, capítulo 12, tem dois convites especiais que o autor faz a cada um de nós. Eclesiastes, capítulo 12, apresenta um convite na primeira parte do capítulo e o outro convite na segunda parte. E antes de conversar sobre eles, eu queria orar contigo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, pedimos as tuas bênçãos para compreender a tua palavra e, de maneira especial, Eclesiastes 12. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Eclesiastes capítulo 12 é uma continuação do capítulo 11, principalmente dos últimos versículos do capítulo 11. Desde o versículo 9 e 10 do capítulo 11 em diante, nós temos como que se fosse uma linha, um mesmo assunto, um mesmo tema. Então, o versículo 9 e 10 é um apelo para o jovem. O autor Salomão diz: olha, você pode fazer o que você quiser fazer, mas lembre-se de uma coisa muito importante: o Senhor pedirá conta de tudo. Deus te pedirá contas. Então, como ele te pedirá contas, como ele vai julgar todas as coisas, então o versículo 1 do capítulo 2 começa com um chamado, um apelo, né? O versículo 1 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador. É o mesmo chamado, é o mesmo apelo que está nos Dez Mandamentos, em Êxodo capítulo 20, no versículo 8, por exemplo, quando diz aí: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque Deus é o Criador. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Como Deus é o Criador, devemos lembrar dele. Agora, este lembra-te que está aqui é um lembrar-se que pode ter. Veja, o lembrar-se pode ter duas aplicações. A primeira, eu me lembro, por exemplo, de um compromisso que tive ontem. E agora me lembro hoje, já passou o compromisso, não tem mais o que fazer. Agora, há um outro tipo de lembrar-se, que é quando eu me lembro, por exemplo, de algo que vai acontecer logo em seguida. E então esse lembrar me leva à ação. Por exemplo, eu me lembro de um compromisso que tenho às 9 horas e agora é 8h50. Dá tempo de eu correr e chegar para o compromisso ainda em tempo. Então, este lembrar me levou a uma ação. E é justamente este lembrar que está aqui no capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador. É um, é um lembrar que me leva à ação. E significa colocar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Significa buscá-lo, significa orar, significa ler a Bíblia, significa ser fiel. E depois, os versículos 2 até o versículo 8, você percebe que o autor apresenta a fragilidade da vida. À medida que passam os anos, a vida vai ficando mais frágil. Então, não é que eu devo me lembrar de Deus somente nos dias da mocidade, somente nos dias em que sou jovem. É que enquanto se é jovem, se tem mais forças para fazer as coisas de Deus, para pregar a palavra, para ser um líder na casa, na obra do Senhor. Então, enquanto somos jovens, temos mais forças e mais vigor. E por isso deveríamos dedicar os melhores anos da nossa vida nesse sentido de força física para Deus. E é por isso que o autor apresenta isso aqui. Antes que você fique fraco, antes que você envelheça, busque o Senhor. Mas, por outro lado, esse convite para lembrar-se do Senhor é para todas as idades, não somente para os jovens, né? E o versículo 7 apresenta o destino de todos os homens, que é a morte. Então diz o versículo 7: antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu, lembra-se lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador antes de que você durma o sono da morte. Aqui acontece ao contrário do que está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus une o pó da terra com o sopro da vida. A união dos dois gera a alma vivente, a vida. E aqui ocorre a separação. O pó volta à terra e o espírito, a respiração, volta para Deus.
gerando então a morte, o sono da vida, até que volte Cristo e então provoque a ressurreição de todos os justos. Bom, e depois, desde o versículo 9 até o versículo 14, aparece aqui o segundo apelo de Deus. E aqui Deus apela para que possamos lembrar dele, mas no sentido de temer ao Senhor. O versículo 13 disse: de tudo que você tem ouvido, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. O nosso dever é temer a Deus e guardar os mandamentos. Guarda os mandamentos não para ser salvo. Guarda os mandamentos não para poder buscar o amor de Deus, para aperfeiçoar-me, senão guarda os mandamentos como uma consequência da salvação em Cristo Jesus. Primeiro, eu temo ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu me consagro ao Senhor, e como consequência vem a fidelidade, a guarda dos mandamentos, andar nos caminhos do Senhor e assim por diante. Então Deus nos diz assim que devemos ser fiéis, guardar os mandamentos, andar nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então agora Deus te está chamando a você, Deus está chamando a mim, Deus está chamando a cada um de nós para lembrar-nos dele, para buscarmos o Senhor, para colocarmos a Deus como o primeiro e o mais importante na nossa vida. E se fizermos isso, nós seremos bem-aventurados, seremos transformados cada manhã, cada dia. O livro de Eclesiastes termina com chave de ouro, com uma declaração linda: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é dever, mas não só dever, é privilégio também de cada um de nós. Porque aquele que teme a Deus será abençoado. Aquele que teme a Deus colherá os frutos da sua escolha, que é alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe para que possamos fazer esta escolha cada dia na nossa vida. Vamos orar por isso? Querido Deus e Pai, pedimos as Tuas bênçãos, a Tua proteção e o Teu cuidado para a nossa vida, para que possamos fazer esta escolha, escolher o Senhor Jesus todos os dias e colocar a Cristo como primeiro na nossa vida e o mais importante. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. Nos vemos amanhã aqui para ser reavivados por Sua palavra. Tchau, tchau.